Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui então mais um encontro. É o 60º encontro da comunidade. Já agradecendo aqui o Bruno. Veio de longe. Segundo o Thiago, vai pagar um show para ele depois. A comunidade vai pagar um show. Qualquer dúvida, pessoal, podem perguntar aí também, mandar aqui no chat, mas se puderem abrir o microfone e falar, fica uma interação bacana aí, tá? E depois, não esqueça, tem sorteios dos vídeos. Vai ter sorteio do Renato também? Não. Vamos ver aí. Não, uma canetinha, uma coisinha. Sempre sai. Então, beleza, posso começar? Todo mundo escuta o Bruno aí também? Escuta? Se alguém de casa aí puder abrir o microfone aí, só dá um sim, chama o Ronaldo assim. Isso. Muito boa. Beleza, então. Bom, hoje vamos falar de Agentforce, Einstein e Slack, como transformar o dia a dia do time de serviço ao cliente. Então, só um breve agenda de hoje aqui, fazer um marketing pessoal, né? Falar sobre mim um pouquinho, só contar quem sou eu, falar do problema que os times de serviço ao cliente vêm enfrentando, falar um pouquinho de Data Cloud, que é a base aí para uma arquitetura de Agentforce quando se usa o RAG, né? A camada de dados. Falar de Agentforce, fazer um demo do Agentforce e depois falar de Einstein for Service. Para esse tópico eu não trouxe nada de demo, porque as orgs de developer que tem para esse tema aí não são boas, então eu acabei focando mais no Agentforce. E por fim, a parte de Slack Agent, como integrar tudo que a gente vai discutir aqui na plataforma do Slack. Beleza? Então, rapidamente aqui sobre mim, estou 16 anos no mercado de TI, estou com 14 certificações, 11 em Salesforce, uma em SAP, recentemente fiz essa de LangChain e uma de estratégia, para abrir um pouco mais a mente, não só ficar tanto em Salesforce, né? Então, acabei indo para outros lados, mais na parte de agente mesmo, com LangChain, e a parte de business. Comecei como admin, fui subindo, fui para analista de negócio, depois fiz a de App Builder, aí comecei a trilha de arquiteto, fiz a parte de Data Architect, de Sharing Visibility, aí fiz a de Developer, e aí conquistei a Application Architect, e aí no final do ano passado, uma promoção lá no Salesforce de as arquiteturas de graça para guiar, né? Acabei fazendo Data Cloud e Agentforce também. E estou me atualizando aqui como Agent Blazer. Todo ano eles renovam essa... Não sei se alguém tem essa badgezinha aí, né? Dá um trabalhinho de manter, então... Mas é bom porque Agentforce muda muito, assim, segundo, terceiro ano do produto e já temos 2 versões de Builder, então é um negócio que o cara tem que estar toda hora se atualizando. Beleza? Então, falando um pouquinho do problema do gestor de atendimento, né? E aqui, quando eu falo atendimento, pode ser o cara do saque, o cara que cuida, o gestor cuida de suporte ou que cuida de serviço ao cliente, propriamente dito. Essas são algumas das perguntas que eu já ouvi e perguntas que a gente vê, enfim, de casos reais, né? Como reduzir o tempo médio de atendimento sem sacrificar a qualidade, como crescer NPS sem crescer o time, né? Como melhorar as métricas de qualidade sem necessariamente aumentar pessoas. Como fazer o atendente júnior resolver coisas que só o sênior sabe fazer. Então, vai vir um ticket de como evitar o escalation, né? Como evitar que o atendente tenha que subir isso para um outro nível dentro do time de atendimento. Como manter a base de conhecimento atualizada, esse é um grande...
Base de conhecimento é um negócio que não se dava muito valor, e aí, com essa explosão de IA, parece que todo mundo botou isso como a prioridade do momento, né? Ter base de conhecimento, ter artigo escrito. Então, como manter essa base de conhecimento também atualizada. E outra grande dor é como os analistas que chegam novos na empresa, né? Como eles se tornam produtivos em semanas e não em meses. Então, geralmente, esse tempo de onboarding para quem faz atendimento ao cliente leva, né, algumas semanas, ou às vezes meses mesmo, para entender o produto, entender os clientes e tudo mais. Então, eu só trouxe aqui algumas dores, e aí, para projeto de Agentforce, acho que não só Agentforce, em todo, primordial entender a dor do departamento, ou do cliente, ou do time de negócio, né? E aí pensar na estratégia da solução e como aquilo como aquela solução vai endereçar o problema. E se a gente for olhar aqui, para começar a endereçar isso aqui, primordial é dados, né? Não se faz nada praticamente, enfim, de performance do time ou de disseminar conhecimento se tu não tiver dados bem estruturados. Boa noite. Sentar na cadeirinha, aqui bancada aqui também. Obrigado. Então, na parte de dados, eu não sei, tem alguém que trabalha com Agentforce dentro da cloud aqui diariamente? Sim. Quando eu olhei isso pela primeira vez, eu fiquei, meu Deus, que é meio complexo, né? Mas o Data Cloud não é um produto novo dentro da Salesforce. A Salesforce foi transformando o Data Cloud, né? Ele começou como uma parte de cliente, uma ferramenta de cliente, e aí foi evoluindo até virar o que a gente tem hoje. E esse aqui é o conceito do Vector Database. Vector Database é um banco de dados onde a performance é primordial e ele é organizado em chunks, né? Que são uns pedaços ali de texto. Então, só exemplificando rapidinho aqui, quando o Agentforce faz o usuário aqui, né, faz uma pergunta, essa pergunta ela é quebrada em pedaços ali, e hoje em dia eu acho que não é mais Copilot Search, acho que a Salesforce renomeou isso para Atlas Reasoning ou alguma coisa assim. Ele faz uma busca semântica ou por palavras-chave dentro desse Data Cloud Vector Database. E aí esse Data Cloud Vector Database ele pode ser dados estruturados, como um caso, pode ser planilhas, aqui, né, como exemplo, pode ser arquivos, ou pode ser transcrições, enfim, de vídeos ou transcrições de áudio, né? Mas, basicamente, carrega todos aqueles dados ali, sobe isso para esse banco de dados de vetor, e ele vai fazer uma resposta para essa aquisição. Então, essa resposta, essa ação de fazer uma resposta é o que eles chamam de retriever, dentro do Data Cloud. O retriever vai lá, busca o dado, vai jogar esse dado dentro de um prompt. Antes tem essa camada do Instant Trust Layer, que vai basicamente, o termo é anonimizar, que é tirar os dados de contato, por exemplo, os dados do usuário, né, vai mascarar, esse é o termo correto, mascarar esses dados. Vai jogar para um LLM, para um OpenAI, um PIP ou Gemini, e vai devolver uma forma bonitinha, né? Então, eu vou mostrar passo a passo aqui como é que isso vai acontecendo dentro do Agentforce. Mas, se for para pensar, isso aqui o Data Cloud em si, ele não é simples. Eu considero o Data Cloud uma ferramenta muito complexa dentro da Salesforce, porque eles foram criando muitas camadas lá dentro. Tem o Data Stream, depois o Data Lake, depois o Data Model, depois o Search, e assim vai, sabe? São várias camadas, então se torna meio complexo. A Salesforce, para simplificar a adesão, ela criou um negócio chamado Agentforce Data Library. Então, o Agentforce Data Library, ele é um facilitador, um acelerador para começar a usar o Data Cloud. Tá? Então, no Agentforce Data Library, basicamente, consegue carregar a base de conhecimento, então, o que tem no Knowledge, pode carregar arquivos, ou pode fazer buscas na web. Hoje em dia tem mais um ali, mas esses três são os principais.
E aí, quando tu cria um Data Library, basicamente ele vai criar um Data Stream, um Data Lake Object, um Data Model Object, tudo por baixo, né, sem estar necessariamente configurando isso. Vai criar um Search Index e vai criar um Retriever. Então, tudo aquilo que a gente comentou aqui, essa camada aqui de busca da informação e tudo mais, o Data Library vai simplificar, vai facilitar a criação. Então, para não ficar só em slide, vamos passar um pouco de vergonha, porque quando a gente vai fazer a demonstração, a gente passa um pouco de vergonha, né? Todos os outros que apresentaram não funcionam. Mil só que Em um caso, acho que funcionou. e o Microsoft. Então, eu criei uma org de desenvolvedor para essa apresentação especificamente. Ativei o Data Cloud aqui, tá? Então, criei uma instância de Data Cloud já nessa configuração. E eu fiquei pensando, vou fazer um agente do quê, né? Precisaria ser uma coisa mais real. Então, fui lá no site da Van, fui lá no site de atendimento, baixei, não sei se tem alguém da Van aqui, mas lá é público mesmo. Baixei, criei um documento com várias perguntas sobre o cartão Avan, criei esse PDF aqui, e aí eu vim aqui no meu Agentforce Data Library e criei uma Data Library com esse arquivo. Tá? Então, basicamente, aqui é uma Data Library e ela tem só um arquivo. Poderia ter, não sei bem a limitação, mas são arquivos PDFs de até 100 MB ou HTML e o texto até 4 MB. Mas, enfim, pode carregar. É bastante coisa. Um monte de arquivos. PDF, 100 MB. Se quiser criar uma biblioteca usando, por exemplo, base de conhecimento, vai vir aqui, vai selecionar o tipo de dados knowledge, e vai selecionar os campos do knowledge e quais são as categorias do knowledge, certo? Então, para quem já tem uma base de conhecimento, ou às vezes tem um portal de cliente já construído, né? Pode vir aqui, já configura o teu knowledge e ele já vai criar toda a estrutura no Data Cloud. Mas para esse caso, para essa demonstração, eu vou fazer via arquivo mesmo. Então, eu basicamente vim aqui, criei a biblioteca e subi o arquivo. Tudo que aconteceu lá no Data Cloud. Então, eu ter espelhado, né? Então, o Data Cloud já veio aqui e criou esse diretório, já criou o vetor, já criou os dados, então já tenho toda a parte de ingestão de dados e a parte de recuperação dos dados do Retriever 100% configurado. Beleza? Isso ele é automático? É automático. A partir do momento que ele faz um processamento aqui, quando sobe um arquivo, ele mostra um status aqui. Processamento, basicamente, ele vai pegar aquele arquivo, vai criar os chunks, né? Vai separar cada parágrafo ali. Tenta fazer por parágrafo. Até posso mostrar aqui. Vamos explorar. Então, por exemplo, aquele arquivo que eu subi, ele criou esses chunks aqui. Tem que ter uma bronquinha aqui que eu particularmente não acho bom. O gerador de chunk de arquivos. Como tu pode ver, tem umas coisas meio esquisitas, né? Aprovado, um arquivo de ponto de interrogação. Ele tenta separar a lógica do gerador de chunk, ele tenta fazer com base em parágrafo ou, enfim, seções, né? Mas às vezes o arquivo não está bem formatado e aí acaba criando chunks ali bem esquisitos. Mas enfim, ele faz e funciona. Dá para dizer que funciona bem. Pessoal do online também, quem quiser perguntar aí, fica à vontade. Né? Pode me interromper a qualquer momento. Mas é isso. Basicamente, o Data Library vai automatizar a criação do Data Cloud do teu Retriever. Só voltando aqui. O próximo passo é o Agentforce. Então, para Agentforce, a estrutura do Agentforce ela funciona assim. Eu crio um agente, esse meu agente
a Salesforce oferece vários tipos de agentes, tem um agente de suporte, um agente que é o funcionário, eles falam, tem outros tipos de agente, mas aqui eu tô concentrando no agente de suporte, mas eu vou criar um agente de funcionário simulando uma pessoa de suporte. E dentro do Agentforce, quando tu cria o agente, tu tem duas coisas para fazer. Tu tem que configurar os teus subagentes, que antigamente era chamado de tópico, eles chamam de subagente, e aí o subagente ele vai determinar como se fosse um grupo de ações. Então, nesse caso aqui, um subagente vai criar caso. Vai criar e vai receber os dados do caso, vai processar e vai retornar ali uma sugestão de solução, por exemplo, ou um escalation, ou um roteamento. Vai rotear para alguém. O subagente pode ser o resumo dos e-mails, da thread de e-mails, ou o subagente pode ser, por exemplo, uma busca na base de conhecimento. Então, a primeira camada é o subagente. Depois desse subagente, tu tem as ações, que são as ferramentas. E aí, as ações, elas são basicamente aquilo que vai ser executado. Então, primeiro, o agente ele vai escolher dentro dos subagentes qual que é aquele que faz mais sentido para responder aquela pergunta. Então, por exemplo, se eu pergunto assim, como eu faço para resolver esse caso? O agente vai olhar para os subagentes primeiro. Bom, ele quer resolver o caso. Resolver o caso pode significar criar o caso, certo? Então, pode configurar alguns exemplos ali de input. Então, ele vai entrar nesse subagente e ele vai executar somente as ações daquele subagente. Esse é o processo. Então, é muito importante ter todos os teus temas bem especificados na camada de subagente. Quando ele entra dentro do subagente, ali ele vai usar somente aquelas ferramentas. Então, se na triagem do caso eu faço sumarização do case, faço busca na base de conhecimento, eu tenho que ter todas aquelas ações dentro daquele subagente. Então, tu pode ver aqui, ó, que eu tenho busca na base de conhecimento aqui, na triagem do caso, quanto aqui na busca de base de conhecimento. Por quê? Porque para triar o caso, eu preciso ir na base de conhecimento. Porém, se eu quiser fazer uma busca na base de conhecimento simples, sem informar caso, sem nada, ele vai funcionar também. Porque aqui nesse meu subagente eu não preciso passar o caso. Nesse subagente eu preciso passar o caso, o case ID, certo? Então, tu pode reutilizar ações dentro de cada subagente. E aí o subagente vai crescendo. Vai criando e vai adicionando ali as ferramentas lá dentro. Vou mostrar na prática aqui um exemplo também. Então, peguei aqui só um print, mas eu vou navegar, vou fazer uma demonstração ali. Eu estou aqui no meu caso, e aí eu vim aqui e falei, obter detalhes desse registro, e ele trouxe aqui um resumo desse caso específico. Beleza? Então, vamos de novo para a prática aqui. Ver como é que funciona. Vou começar com um caso já criado. Então, eu vou abrir um caso aqui. Vou iniciar meu agente. E vou falar que me ajude a resolver esse caso. Então, aqui ele vai fazer, está buscando na base de conhecimento. E aí ele vai trazer sugestões de como resolver esse problema. Então, ele está dizendo aqui, vai lá, se precisa de ajuda, acesse o aplicativo da Van, entre na parte de inserir no cartão, dar save, certo? Então, tem um passo a passo aqui de como resolver esse caso. Vou dizer aqui, resuma esse caso. Ó, ali aquela mensagem get details, basicamente ele está executando outra ferramenta. Então, ao invés de ele estar buscando na base de conhecimento, ele estava rodando outra ferramenta que eu especifiquei. Então, vamos ver a configuração disso. Então, voltando aqui para o setup, eu vou vir aqui nos agentes do Agentforce. Aqui está o meu agente. Esse agente, eu disse para ele que ele apoia os atendentes internos da Van. Ele é um assistente de suporte ao atendimento, ele consulta a base de conhecimento, e aqui é um detalhes da empresa. Certo? Aqui eu disse também uma mensagem de boas-vindas. E é isso. E o idioma. Tá? Nesse caso, português.
Eu criei esse agente usando a versão 1 do Builder, mas já tem a versão 2. E por que eu criei usando a versão 1? Porque, primeiro, que tem muito conteúdo na versão 1, então os trailheads, basicamente quase todos estão na versão 1. E porque na versão 2 tem uns bugzinhos que incomodam. Então, eu prefiro já ir na versão 1 e no futuro migrar para a versão 2. O benefício da versão 2 é que tu consegue criar um agente todo em texto. Então, tu vai lá no Builder, até posso abrir depois ali, tu vai lá no Builder, se tu quiser criar em texto, ele cria aquele padrão YAML, consegue lá, com indentação, basicamente escrever o agente inteiro. Não precisa clicar, voltar e fazer toda a configuração que a gente conhece. O Builder ele é meio chatinho. A carinha dele parecia assim, bem amigável, mas aí tu entrando no detalhe, tinha que ter um conhecimento. Isso. Então aqui eu configurei esse agente. Eu disse aqui que esse agente ele vai ler a minha base de dados aqui, arquivos, que foi aquele arquivo que eu subi, o cartão Avan, tá aqui, ó, cartão Avan PDF. E eu configurei esses subagentes. Esse subagente General CRM, basicamente, ele é o agente padrão da Salesforce, que ele vai buscar dados standard. Então, isso aqui, se tu quiser começar hoje a usar a Agentforce, pode criar um agente com esse subagente aqui, ele vai responder coisas do CRM. Tá? Então, ele vai responder coisas sobre arquivo, ele vai fazer busca de arquivos, ele vai listar arquivos, sumarizar. Se é assim, eu quero o total de oportunidades com data de fechamento do próximo trimestre. Ele vai sumarizar. Tá? Então, ele já está pronto para executar uma série de coisas. Outro subagente que eu adicionei foi esse aqui de perguntas, que basicamente ele lê a base de conhecimento. Ele responde perguntas através do Knowledge. E o último foi um que eu criei customizado, que ele faz triagem do caso. Então, vamos se concentrar aqui, porque o outro eu não traduzi nada, esse que eu já fiz para explicar. Então, esse subagente que eu adicionei, eu disse que ele é um tópico que orienta os atendentes de SAP da Avan, basicamente texto, tá? Só texto aqui. Eu defini um escopo para ele, onde faz triagem dos casos, ele consulta artigos, ele gera passo a passo da resolução, ele identifica casos e ele pode receber casos de qualquer canal, aqui, e-mail, telefone, enfim, só especificando aqui um exemplo. Eu passei algumas instruções. Eu disse, olha, a primeira coisa é identificar o caso. Então, precisa ler o título, a descrição e o canal de origem do caso. Identificar qual que é o assunto principal. Depois, buscar artigos na base de conhecimento, que é o nosso arquivo. Então, precisa ir lá na base de conhecimento para responder a pergunta. Depois, a próxima instrução, responder com passo a passo. Então, a gente deve dizer para o usuário ali um passo a passo de como ele deve responder isso. E se não tiver nenhum artigo relevante, informar que não encontrou uma solução. E aqui eu acho que eu botei para não inventar. Isso é importante mencionar. Se tu não encontrar, não inventa. Tá? Porque às vezes pode acontecer dele inventar. E o último caso ele não encontre, caso tu faça uma pergunta e não venha o ID do caso, ele tem que primeiro buscar esse caso. Tá? Então, eu disse aqui que o case ID começa com 500, caso não seja informado, ele tem que fazer uma busca nessa minha ação aqui, get record. Tá? Então, aqui eu trouxe também, essas foram as discussões que eu configurei e as entradas os exemplos. Então, por exemplo, preciso de orientação para resolver esse caso, me ajude com esse caso, qual o passo a passo para resolver esse caso. Então, alguns exemplos de input que configura. Isso ajuda o Agentforce a descobrir para onde rotear aquela solicitação. Tá? Eu tenho uma dúvida. Ali eu vi que tem muita coisa separada em tópicos. Foi para trazer de forma mais fluida ali, mais fácil de encontrar, ou realmente precisa ser feito precisa ser configurado dessa forma em tópicos? Desculpa. Ali, por exemplo, isso, tem vários tópicos, né? Desculpa aqui, eu acabei configurando assim, mas pode ser um texto tranquilo. A parte de instruções,
tem a questão da ordem. Então, coisas que são muito relevantes tem que colocar lá para cima. Tá? Porque o agente pode até colocar uma descrição, por exemplo, garanta que você vai executar essa instrução. E aí bota o primeiro ali, se for uma coisa muito crítica. Outra coisa também, às vezes, tu vai explicar um termo, né? Por exemplo, uma coisa muito específica da empresa. Sei lá, lá na van tem um produto que dá um problema e ele tem um nome específico. Então é bom botar uma espécie de glossário já no início, porque daí as outras instruções podem se basear em cima daquela instrução anterior. Então, coisas muito relevantes tu bota para cima na instrução. E coisas que, enfim, são mais... não são relevantes, mas que é o passo a passo ali, tu vai adicionando um a um. E também se torna mais organizado. Né? Porque às vezes tem um questão... mais fluido, assim, Não sei se eu mexer em alguma instrução, daí Isso. Facilita. fácil de tomar. Então, esse aqui é o escopo do subagente e as ferramentas. Então, as ferramentas têm o Get Record Details, que esse aqui é um standard que vai ler os dados do registro. O Identify Record by Name, isso também é standard. Esse aqui ele vai, com base no nome do registro, por exemplo, o número, no caso, ele vai descobrir qual que é o ID. E o triagem, no caso, foi o prompt custom que eu criei, que a gente vai ver agora. Tá? Então, se eu disser assim, só um exemplo, me ajude a resolver. Aqui eu estou no preview do agente, né? Não estou na página do agente. Nesse caso, eu não precisei dizer qual que é o número, certo? Eu só falei, resume esse caso, o Agent Force viu que eu estou na página do caso, e aí já sabe qual que é o registro. Mas se eu não tivesse na página do caso, eu poderia informar, por exemplo, me ajude a resolver o caso tal. Que daí é muito onde tu vai disponibilizar o agente. Exato. Tem ali, ele está numa página do registro e beleza. Beleza. Agora, se ele botar num site, alguma outra coisa, aí vai ser com esse contexto. Order by. Fazer o seguinte. Vou passar essa instrução para cima, porque eu acho que isso aqui é crítico. Deixa eu ver se ele vai. Ele não buscou. Vamos fazer o troubleshooting. Poxa. Ajude a resolver caso. Tá. Precisa fazer. Olha só. Bem esquisito, né? Mas ele falhou. O que acontece aqui? No caso que eu passei, eu não disse o ID. Então, a primeira ferramenta que ele tem que rodar é o Identify Record by Name, certo? Por quê? Porque ele não sabe qual que é o registro. Pode ser um número. O número pode ser... Nesse caso, ele descobriu que é o case number, certo? Então, ele veio aqui e rodou a ferramenta Identify Record by Name, passando o número. Beleza, ele foi lá e identificou que é um case e trouxe o ID. A próxima ferramenta, que ele vai botar aqui nesse seleção de ferramenta, que é o Reasoning, né? Ele vai vir aqui e dar um Get Record Details. Então, passando o ID, agora ele vai trazer todos os dados do caso. Assunto, enfim, descrição, enfim. Pegou os dados do caso, próxima etapa, triagem do caso. Então, como eu não tinha passado, não tinha dado devida relevância nessa instrução aqui, talvez ele tenha ignorado a importância de ordenar corretamente. Se eu deletar isso aqui, ele não vai conseguir buscar, ele não vai buscar o ID, ele não vai conseguir entender que ele precisa primeiro rodar o Get Records. Então, as instruções são importantes para dizer, faz isso, faz isso, faz isso, se tu não tiver aquela informação. A gente pode até fazer um teste. Eu vou deletar. Eu vou pedir a mesma coisa. Vou salvar esse. Eu quero usar depois. Então vamos fazer de novo essa pergunta.
Ó, ele já foi direto buscar na base de conhecimento. Ele não selecionou a ferramenta identificar o registro pelo nome e não buscou a ferramenta get record details. Ele foi direto no caso, no triagem. E o triagem espera um case aqui. Então, vai dar ruim. Não vai conseguir. Se eu passasse aqui, me ajude a resolver o caso ID tal, ele não ia conseguir. Então, só vamos voltar aqui. E dentro da configuração de get, que é a primeira ali que faz, em algum momento eles especificar que é o objeto caso? Não. Essa Dá ação para qualquer objeto. dá para qualquer objeto. Ele, opa, deve ser um case, vai. Isso. É Passa o nome de uma conta, de uma account. Isso, passa o nome de uma conta, ou o nome de uma oportunidade, ele vai conseguir descobrir. Na verdade, o que descobre não é o get details, é o identify esse outro aqui. Ó. Ah, é. Se tiver um código Esse aqui eu consigo. se tiver o mesmo código para outro tipo de conta, Pode dar um. outro tipo de objeto, Daí ele vai se perder e não vai. Ou então vai ser o nome. oportunidade, um caso. Tem um... Talvez o nome da conta do caso e da oportunidade é tudo igual. é igual. Legal. Pode ser bem como objeto. Então vamos voltar aqui. E aí na instrução, daqui a pouco bota. Que ali na instrução tu botou o caso, né? Tu especificou, né? Especifiquei. Provavelmente tratou. Já está indo no objeto. Legal. Uma ordem aqui. Acho que tu tem que pensar o que de pior pode acontecer, o que de pior o usuário pode me perguntar. Faz caminho reverso, né? Tem isso e tem a grande armadilha aqui é achar que o Agent Force vai saber tudo, né? Ele não vai saber. Ele vai se perder, então tu tem que dizer assim, ó, bem certinho o que é para ele executar. Então não é uma coisa só plug and play ali do Nesse Falou. caso, por exemplo, de você ter múltiplos sub-agents ali, vamos dizer que você passou essa instrução ali só o número de um caso e não era um caso, sei lá, era uma oportunidade, você tem um outro agente para tratar a oportunidade. Ele consegue fazer esse, vamos dizer, esse roteamento com outro... Então, ele até tem como é que é o nome daquilo que é o React, que é ele rodar uma ação e perceber que não é a ação correta. Ele tem que é o raciocínio, né? Ele vai reagir naquela sessão. Eu nunca vi funcionar. Geralmente ele entra na ação e diz, não consegui resolver, e sabe? Tu não consegue colocar perguntas ali na conversa, claro. Consegue. Não, você pode dizer assim, me enganei, é a oportunidade. Entendeu? Ele pode, outro pode Não, fazer você respondendo, mas ele perguntando para ti, confirma para mim se isso é uma oportunidade. Pode, inclusive, quando Mas tudo instrução assim, direcionado também. antes de buscar o registro, confirma se é tal. Pode botar uma instrução e ele vai fazer uma pergunta antes. Vou te dar aqui uma lista de opções entre oportunidade, caso e conta. Indique o que é. Isso é possível. Aí já pode. Mas você tem que dizer para ele fazer isso. Sim. Tem que ser uma instrução. E aí o que define o que vai entrar dentro do... Se ele vai entrar no subagente, é isso aqui. Escopo e descrição. Tá? Isso aqui é o primordial. E claro, os exemplos. Né? Os exemplos aqui também vai ajudar a definir se ele é para entrar dentro desse subagente aqui. Então tá. O que eu queria mostrar, vocês viram que ele fez 3 coisas, né? Ele foi lá, identificou o registro, ele pegou os dados do registro e mudou esse triagem do caso. Triagem do caso é um prompt. O prompt é um recurso que configura que tu pode fazer pode passar um input, uma entrada ali, que pode ser qualquer coisa, nesse caso é um caso, e vai devolver, nesse caso aqui, um prompt response. Tá? Como é que faz isso? Então, deixa eu botar aqui. Então tem esse criador de prompts, e aí eu criei esse triagem de caso. Então o prompt ele é basicamente uma instrução que vai passar. Eu vou dizer aqui o que ele é para fazer. Eu disse que ele é um assistente de suporte interno, passei algumas regrinhas aqui que ele tem que fazer, as diretrizes, o caso recebido, passei os parâmetros e passei a base de conhecimento do retriever que a gente configurou. Tá? E eu disse qual que é o modelo que ele vai usar. Nesse caso, GPT-4 nome mínimo. Poderia ser GPT-5, poderia ser Gold, Gemini, o que quiser. Vai
vai selecionar aquele que melhor tem. E tentar selecionar aquele mais barato, porque cada um desses muda o preço. Tá? Então, o Omni, por exemplo, ele é um custo-benefício bem bom. Só que ele tem limite de todo. Não pode passar na casa das centenas de milhares ali que ele pode se perder. Se é uma coisa muito robusta, daí usa um cloud, usa uma coisa que suporta milhões de tokens. Tá? Então, aqui passo esses dados. Aqui no meu retriever eu vou passar também os dados do caso e ele vai buscar lá naquele arquivo PDF o que pode ser, que ele vai retornar que tem a ver com esses dados do caso. Então, só um exemplo do que eu estou falando. Vou passar esse caso aqui e a gente vê o prompt ali. Consegue testar. Então, passei um caso, ele veio aqui, esse foi o prompt resolvido, ele trouxe aqui, ó, esse aqui é o Trust Layer, tá? Ele está mascarando os dados já para mim. Então, esse é o caso que foi recebido, esse aqui foi a descrição, e essa foi a busca que ele fez na base de conhecimento. Então, ele trouxe aqui os chunks que tem a ver com o limite do cartão plano. Então, ele trouxe aqui alguns chunks, já disse qual que é o score. Então, o score diz para mim se essa busca ele tem um peso, né? Se aquele chunk tem um peso maior. E aí ele simplesmente falou para o GPT-4 escreve uma versão bonitinha desse prompt aqui. E ele trouxe isso aqui. Essa foi a resposta geral. Então, basicamente, o prompt builder ele vai receber dados, vai pedir para o LLM processar, vai retornar uma resposta bonitinha. Tá? Vamos testar alguma coisa mais... Tem que pegar o que chegou lá e tentar fazer no site. Né? Por exemplo, aqui, ó. Pra ver se dá certo. O Bidu é um safado. Meu cachorro Bidu comeu meu cartão. A van precisa de segunda vida. Depois vou mandar esse vídeo aqui. Então, eu vim aqui, criei o caso, o histórico aqui. Vai ser contratado. Então, Pergunta quem é Bidu. quem trabalha com suporte sabe que esse tipo de caso tem. Me ajude a resolver esse caso. Geralmente é com boleto. Isso. Então, basicamente, ele vai contar aquilo que eu falei. Ele vai entrar no Agent Force, buscar o agente, vai rodar as instruções, vai ir nas ações, ir para o prompt, buscar uma base de conhecimento e retornar essa resposta aqui bonitinho. Tá? Então, assim, é muito step, mas não é uma coisa muito complexa. Não tem código, né? Tem basicamente um punhado de texto aqui, que hoje em dia, com um cloud da vida, tu consegue muito bem ali pedir para ele te ajudar a escrever várias dessas coisas. E é isso. Sai funcionando. Porque ele botou ali, né? Leva o cachorro junto e paga por aproximação. Então, esse aqui é um dos usos de... Ai, tô imaginando o cachorro lançando aqui. É um pouco extremo ali, só vou mostrar que não tem que ser uma coisa assim muito redondinha. Às vezes tu pode escrever uma coisa absurda Ele e... respondeu bem legal. Ele falou para procurar uma loja van e a área de atendimento. Tudo bem. De forma que a segunda vez me perguntou de forma gratuita, Oriente, aqui eu falei que ele tem um tom mais normal, né, formal, então, mas se tu quiser botar um tom casual, enfim, ele vai entrar na brincadeira. Leva o cachorro no pé. Isso. Então, de Agent Force, eu quis trazer, em geral, é isso aí. Um exemplo simplesinho, mas passa por todas as camadas. Outra coisa legal que tem é o Field Generation. Então, vamos supor que a empresa não queira já usar essa interface de chat, né, de ter um agente que eu tenho que digitar e tudo mais. Field Generation é uma opção que, basicamente, tu constrói um prompt. Deixa eu voltar aqui no meu prompt aqui. Eu construí esse prompt aqui do tipo geração de campo. Ele é idêntico, tá?
É basicamente a mesma coisa, só não botei a origem aqui. E ao invés do GPT 4.000, eu botei o GPT 5, só para mostrar essa questão de modelo. Tá? Então eu vim aqui no meu layout, criei uma aba chamada IA e criei um campo chamado sugestão da IA. E esse campo, ele tem esse íconezinho aqui diferente. Isso tu configura aqui no page layout. Tá? No page layout, quando vai page layout no Lightning Record Page, quando tu vai adicionar o campo, tu diz que ele vai, que ele suporta um prompt. Tá? Então, aquele prompt que eu mostrei, aqui, você pode gerar a partir do prompt. Então, quando eu clico ali, deixa eu só mostrar a diferença de modelo. Então, quando eu clico aqui, deixa eu jogar. Beleza? Quando eu clico naquele íconezinho, ele vai abrir o Einstein com o gerador de prompt. Ó, ele trouxe aqui alguma informação. Vou clicar em usar, apertado aqui mesmo. Então ele trouxe aqui basicamente o mesmo prompt que eu usei no Agentforce, eu usei dentro do campo. E aí, o que eu queria mostrar a diferença? Ó. Esse aqui usando o GPT-4000, esse aqui usando o GPT-5. De acordo com o modelo, ele pode criar uma resposta mais rebuscada, ou usar mais contexto, ou avaliar melhor o que tem dentro de cada channel. Então, a regra é testar. Testa, se o mais barato funciona, vai de mais barato. Se tu acha, não está legal isso aqui, preciso, não está trazendo informação suficiente, evolui um pouquinho, pega uma versão melhor, até chegar numa resposta que está adequada. Esse campo parece em relatório também. Parece. Pode gerar, se não me engano, acho que qualquer campo. Pode gerar campo texto linha, pode gerar campo texto multilinha, número, qualquer coisa. Se eu não me engano, eu acho que deve ter algumas limitações, eu acho que alguns tipos específicos acho que ele não gera, mas o básico ali sim. Eu só usei para texto até hoje. Isso aqui está dentro do registro, né? Se a gente então chover aqui, ele está lá. Ele é um campo do caso normal, como falou ali, eu posso mandar relatório e tudo mais. Então, a forma rápida, fácil, de já colocar a IA para rodar dentro da ordem, sem precisar configurar todo o Agentforce e tudo mais. Daqui a pouco, principalmente para aqueles casos que foram escalados, né? Daqui a pouco teve ali uma primeira rodada, ela vai chegar para um nível 2, né? O pessoal ali para tratar o caso, se viesse o caso para o atendente já com uma ideia da IA do que ajudaria a resolver. Aqui eu trouxe o Field Generation, mas poderia, por exemplo, rodar no Flow. O Flow pode chamar o prompt template e já chega o caso, não precisa eu quero rodar quando ele for roteado com um level específico. Quero rodar sempre que for criado. Tá? Então, tu define ali como é que o prompt seja executado. Então, só trazendo rapidamente, esses dois aqui são o que eu vejo como os mais facilitados. Quando a gente fala de Service, tem o Service Assistant. O Service Assistant, eu não tenho um demo aqui para ele, mas ele vai gerar a instrução de como resolver o caso num formato mais step by step. Então, tu pode, inclusive, checar, já concluí essa parte, tem ações que tu pode configurar. Ele é um pouco mais avançado. Eu não consegui criar um demo com ele, porque a Salesforce limita as licenças ali. Mas é uma opção também, tá? E aí, para esse tipo de agente, tu usa o suporte, o agente de suporte. Vou só mostrar aqui rapidinho a questão dos agentes. Você que usou o employee? Eu usei o employee. Para esse meu teste, eu usei o employee. Mas aqui, quando tu vai criar o agente,
tem os tipos, né? Eu usei o employee, que é aquele que pode colocar dentro da plataforma, rodar qualquer coisa, enfim, é o mais genérico. E tem um Agent for Service Agent, que daí ele te dá a habilidade de escalar, te dá a habilidade de colocar isso aqui dentro de uma comunidade, de fazer o Service Assistant, então rodar o Work Summary, né, do case. Então, ele te dá mais capacidades exclusivas de Service Cloud. Mas se tu quer começar simples, você pode criar um employee e depois reutilizar as ações para dentro do Service Agent também. É legal que o próprio Source tem um case que é aquele deles para abrir chamado de suporte, né? Porque a gente está. Ele começou ruimzinho, mas ele está melhor, né? Tá bom. Também já resolveu alguns problemas com ele. Então, só rapidamente, que esse é uma das opções. Se você tem uma org de Sales Cloud bem robusta mesmo, e quer já para ir de passo a passo aqui, é uma opção. E aí, saindo um pouco de Agentforce, o Einstein, né, que Salesforce vem falando cada vez menos do Einstein, ele tem alguns recursos legais. Eu trouxe 3 aqui que eu acho que vale muito a pena as empresas adotarem, que tenham já um knowledge base, tem um knowledge em uso, né, que é o Article Recommendation. Esse aqui é um recurso muito legal que, ao invés de eu pedir para o Agentforce buscar os artigos, o Article Recommendation já vai fazer isso, já vai trazer uma listinha ali, que tu pode inclusive já escrever um e-mail a partir do artigo. Então é um recurso simples de ativar, tu tem que ter no mínimo ali 100 artigos e 1000 casos, mas ele já faz essa busca por relevância e tudo mais. Outro legal é o Case Summary. Então, se tu quiser usar o Case Summary direto na página de caso, sem criar prompt e tudo mais, também consegue pelo Case Summary. E o Service Reply é legal também, que para times de atendimento que usam muito email to case, né, que faz a abertura do caso e responde via e-mail, se tu quiser criar templates prontos já, que vai chamar a IA para criar aquele corpo do e-mail, o Service Reply é interessante. Então, só um exemplo aqui, esse é o Case Summary, dentro daquela experiência ali do Chatter, né, do post, tu pode adicionar esse draft Case Summary e ele vai trazer um sumáriozinho. Tu bota aqui, então fica acessível para todos os usuários que forem entrar naquele caso. Só um exemplo aqui da funcionalidade. Outra funcionalidade do Knowledge Recommendation, então, aquilo que eu falei, né, tu coloca um componente aqui, que é o Knowledge, e ele vai buscar os artigos e vai trazer, inclusive, a relevância, né, desse caso, desse Knowledge com base nos detalhes do caso. E tu pode já escrever um e-mail a partir disso aqui. Então, se for a resposta certa, clica embaixo e ele já vai criar um e-mailzinho pronto para ser enviado para o cliente. E, por último, o Service Reply. Então, dentro aqui da experiência de enviar e-mail, eles introduziram esse draft with Einstein. Clica aqui, ele vai abrir os templates disponíveis. Tu pode customizar, inclusive, se quiser criar mais templates, tu pode customizar. Clica em cima do template, ele vai gerar o e-mail usando o IA. E aí ele já vai adicionar a assinatura do e-mail, nome do cliente, não fica aquela coisa tão... Em cima do objeto. Em cima do objeto. Beleza? Então, só bem rapidinho, um pouco mais para passar para vocês. E aí, por fim, o Slack Agent. Esse aqui, pela experiência que eu tive, ele está muito mais voltado para o gerente, para o time de liderança, que não sei como é que você, muitas vezes, o time de liderança tem preguiça de abrir os seus esforços e ver as coisas, né? Então, às vezes, a empresa já tem um Slack, então é muito mais fácil, cara. E vamos combinar, é muito mais fácil de abrir o Slack ali, né? Clicar em cima e perguntar alguma coisa. Quem já não viu, logou lá, viu que o gerente não acessa desde o ano passado. Isso. É por isso, né? Então, aquele agente que foi criado via plataforma, tu consegue oferecer ele integralmente via Slack também. Então,
a mesma ação ali, o mesmo input, o mesmo retorno, o mesmo prompt, é exatamente igual ao que roda dentro do Salesforce e o que roda dentro do Slack. Só um videozinho bem rápido, 15 segundos. Então, por exemplo, a gente vai abrir um agente, ele já vai trazer aquelas mesmas perguntas ali que eu mostrei no Salesforce, a gente já traz para o padrão, vai pedir alguma coisa, nesse caso, precisação de produto ali. Ele vai rodar o prompt no back-end. Então, tem um marketing da Salesforce, mas basicamente é isso. Então, fica o agente disponível dentro do Slack, clicou, pediu qualquer coisa e sai rodando. E o agente pode também fazer parte de um canal. Então, você tem um canal, um canal de suporte com todos os pessoal de suporte. Vai lá, dá um arroba, nome do agente, pergunta para ele sai respondendo, interagindo dentro do teu canal existente. Conectando os seus fatos. Lendo base de conhecimento, fazendo tudo que o agente faz. Isso era uma dúvida que eu tinha, no evento que eu vi que eles estão produzindo. Eu imaginava assim, uma empresa, na maioria deve ser, a gente usa Teams. Então o Slack não é uma realidade lá da empresa. Mas aí eu vi que a Salesforce, na verdade, não está posicionando ele como uma ferramenta de chat só, e ele é o automatizador de coisas da Salesforce. Eu, tu vai lá, monta o teu agente e eles estão posicionando o Slack como alguém que executa as coisas e, inclusive, interage com o Teams, interage com outras ferramentas. Ele não está competindo a nível de ferramenta de chat. Não, é mais um N8N lá do que uma ferramenta A de parte chat. do workflow dele é bem legal. Muito massa, né? Consegue criar, enfim, consegue fazer integração com um monte de sistema externo, né? Enfim, interagir com o canal, é bem legal. Eles mostraram lá, fazendo várias ações, tudo era o Slack que executava a ação. Eu tinha o agent aqui, mas ele acionava o Slack conversava com o mundo fora Salesforce. Sim. Então, é isso. Essa aqui era a última parte. Tentei simplificar um pouco, mas assim, complexo às vezes. Obrigado pela atenção de todos aí. Se alguém tiver alguma pergunta, tá. Se tiver alguém online também. Alguma dúvida do pessoal de casa, pessoal? Vamos dar aqui, ó. Platinou as certificações. Platinou. Ô Bruno, você comentou que trabalha para uma empresa estrangeira que não é TI, né? Você tem um canal de TI. O que no dia a dia disso aí você usa na prática lá, ou isso veio de conhecimentos por fora, ou tem aplicação com prática que você apresentou? Bastante que eu apresentei aqui eles já usam. E eu já participei de projetos também que utilizaram a mesma coisa. Então, os projetos que eu participei não foi para atendimento ao cliente, mas usando o prompt template, usando o Agentforce. Então já vi casos reais, né? Não está tanto na teoria. Parabéns, hein? Nenhuma Eu pergunta. já fui interrompendo tudo, então não sobrou pergunta para Eu tô depois. falando sobre isso aqui todo dia, então eu não me perco muito, assim. Eu tenho uma pergunta. Tu falou ali do preço a depender da tua escolha, né? Tem alguma maneira de ter uma previsibilidade do custo disso? Então, a Salesforce fez o Flex Credits lá, né? Sim. Basicamente, ele tem uma calculadora, que consegue meio que estimar, mas não consegue controlar o usuário, né? Ele pode usar com vontade ali. Claro, o que tu pode fazer, tu configura os dashboards de consumo, de uso, né? E Vai acompanhando. Vai acompanhando. E aí Tem lá, um cards aqui, né? Acho que aparece lá. E que os créditos da Cloud, Isso. Lá, acho que eles também tem lá dentro do Minha Conta, lá, né? Tem uma opção que vê os consumos. Isso aí, Digital Wallet. A gente consegue configurar um dashboard usando o report padrão ali também e acompanhar. Mas, assim, não tem um controle tão rígido por usuário, por ação, algo ainda não.
E por que fale com o Bruno? Justo. Depois vai ser fale com a Iago. Depois de muita tentativa, tô tentando achar um e-mail. Nada lá no chat? Não, pessoal, só. Opa, peraí, que vem uma mensagem aqui. Vocês já usam os Sales Agent mais o STR do que o. Então, eu nunca usei o SDR. O coach, eu já vi. E a gente testou o coach, assim, quando é uma venda muito complexa, eu acho que ela é até legal. Né? Salesforce cria um ambiente onde o vendedor consegue treinar o pitch de vendas com a IA. Mas tem que ser um negócio muito assim, às Vai vezes, ficar muito afim. muito vendedor, tem que ser uma coisa assim, bem, uma venda complexa e tal, que eu acho que daí vale a pena. Uma empresa que tem um volume grande de vendedor, principalmente. Uma venda técnica. Mas até hoje eu não vi ninguém usar. Empresas nunca vi ninguém usar. E o SDR eu não implementei. Eu acho bem interessante. Se alguém quiser compartilhar, eu não tenho detalhes. Eu acho legal que ele lê os dados do lead, né? E pode fazer o envio de e-mail e interagir com o cliente ali. Então, é um negócio bem parrudo, mas não testei. E aí tem mais uma mensagem do Lucas aqui, pessoal de casa e também todos convidados. O Lucas mandou o seguinte: estou estudando Salesforce do zero, estou na beira da praia e estou curtindo muito. Agora nessa live eu tô meio, eu acho que é perdido. Ou em loop, não sei. Mas estou gostando muito. Boa, Lucas. Boa. Assim, tudo que eu falei aqui está lá no Trailhead. Né? Então, não tem mistério aqui. Assim, seguir o Trailhead, eu aprendi boa parte das coisas lá. Claro, a vivência de projeto ajuda, né? Você vai ter uns percalços no meio do caminho, mas o Trailhead está bem completo. Assim. E aí? Uma dúvida quando tu coloca ali aquele arquivo, né, tu bota aquelas instruções para ele lá, e aí conforme ele vai chegando ali as requisições dos clientes, enfim, ele vai ter uma memória para guardar essas informações depois que escutar o uso. Não sei se me entendeu, tipo, ele vai ter uma memória gravando esses históricos ali ou não? Tem. A memória, deixa eu te mostrar aqui. Ele tem um log. Não sei se eu te respondo nessa aqui, ó, o evento. Então, eu consigo ver por sessão qual foi o histórico daquela interação. A transcrição, né? Isso. Então, essa aqui foi a mensagem inicial, essa daqui foi, enfim, os dados de entrada. O Agentforce tem um ponto de contexto aqui muito legal. A gente consegue criar variáveis e utilizar as variáveis durante a sessão. Não fiz nenhum nesse caso, mas olha, aqui eu disse me ajude a resolver esse caso, e aí, top, todo o histórico eu consigo acompanhar aqui. Ele não vai reutilizar esses dados, né? Tá, mas se eu quiser pegar esses dados, criar um estudo, ver o que está mais dando problemas. Isso consegue. Como ele está na base do Data Cloud, e até, sei que lá na Julia já fez, tu consegue usar o Data Share, que a gente chama, e levar isso, por exemplo, para uma GCP, e aí depois trabalhando no analítico e sucesso. Quando o volume é muito grande, né? Porque, enfim, fazer Só que tudo paga, né? Até para extrair o dado daí, paga também. Mas é uma opção que consegue ter cada evento. Eu testei bastante, vocês podem ver. Aqui, ó. Obrigado, pessoal. Só vou reclamar com o Galante. Olha ele ali. E esses brindes só para quem está no presencial. Não vai. É verdade. Presencial? Tá todo mundo convidado a vir aqui no presencial. Vai ter brindes cada vez melhores e vai ter uma surpresa no próximo presencial, uma coisa bem diferente. Hoje tem um casaco. Não sei, tá cheio de bicho aí que eu não consigo nem
Chaveiro, adesivo. A galera que não vê no presencial, né? Então, e o Lucas, Bastante brinde aí. e o Lucas aqui que está começando, Lucas, se fica de incentivo, teve um Lucas que começou também esses tempos, Tá aqui, e já inclusive, está voando aqui. Foi até promovido. Então, convite feito aí, pessoal. Tá bom? Quem não está na comunidade, depois também a gente tem uma comunidade no WhatsApp. Vale reforçar, nem todo mundo está por dentro, mas ali dentro do WhatsApp não é um grupo, é uma comunidade mesmo. Se vocês entrarem no nome lá da comunidade, tem vários grupos. E aí tu escolhe os grupos que tu quer participar. Tem grupo de vaga, tem grupo de dúvida, tem grupo de reclame aqui, tem grupo de tudo. Tem grupo de tudo, então está todo mundo convidado, porque está sempre tendo uma troca ali bem legal. E a gente comunica ali, além do LinkedIn, aí, das redes sociais, quando será o próximo encontro, tá? Vou mandar o link ali do... Já temos, tá? Não, da comunidade, né? O link da comunidade, mandei ali no chat. Opa, tá aí, ó. Então já entra ali na comunidade e escolhe os grupos ali que vocês querem participar, tá, pessoal? Muito obrigado aí a todo mundo. Show. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu. Agradecer o Bruno aí, né, pela disponibilidade, Bruno. Ele vindo lá de Porto Belo até aqui para compartilhar esse conhecimento também. É muito importante, né, para o pessoal que está online também, o pessoal que está presencial, né? Eu gosto do presencial porque a gente tem a troca, né? De conversar, de conhecer outras pessoas. Sempre vem gente nova, vem bastante gente sempre, né, conhecida, mas que é importante também. E gente nova, e quem quiser trazer gente que está começando, pessoal, aqui é gente começando, é gente que é arquiteto, não tem ruim, entendeu? A gente está aí para ajudar, né, todo mundo que precisar. E também aparece oportunidade de vaga, e tem gente que apresenta às vezes, os caras resgatam. Já querem contratar? Já querem contratar, né? Tem de tudo, assim, é verdade mesmo. Então, assim, é bem legal, assim, a comunidade, sabe? Eu não ganho nada para isso, tá? Tá bem claro. Eu e o Ricardo aqui, a Soraya que não veio hoje, a gente não ganha nada, a gente só fomenta, assim, esse network, esse conhecimento, né, essa troca aí com quem quer apresentar. E vocês também, qualquer tema que tiverem, pessoal, traz aí, vocês que são novos aqui também, né? Traz aí, quer compartilhar alguma coisa, é bem tranquilo, 50 minutos, 1 hora, assim, só uma troquinha, pra gente vai pro happy hour, que é o mais importante, né? O happy hour. É no happy hour que as vagas aparecem. E, pessoal, quem quiser indicar pessoas que não são do mundo Salesforce, né? E estão buscando realocação, a gente sabe que tem bastante esse cenário aí acontecendo. Também, como o Thiago falou, acho que é também uma super porta de entrada no contexto Salesforce, né? E a partir dali, a pessoa vai estudar um pouquinho ali e já aparece alguma oportunidade. Valeu, hein? Vamos seguir com a fotinha aqui do presencial e o sorteio. Dessa vez não tem brinde para quem está remoto. Mas estão convidados aí. Valeu, hein? Valeu. Valeu. Valeu, pessoal.